tem a ver com deixar as pessoas ir e fazer com que as pessoas vão fazer outras coisas que realmente sejam mais próximas daquilo que elas querem animar e relativamente às suas intenções ou aos princípios. Mas entra aqui o 2.2. Eu não sei se querias falar alguma vez do 2.1, mas queria meter já aqui o 2.2. Continua, eu depois pego nisso para trás, porque eu tenho uma ou duas coisas para comentar aí, mas pega no 2.2. Porque o 2.2 normalmente é uma causa e efeito do 2.1, ou o 2.2 devia aparecer antes do 2.1, que é sermos transparentes relativamente ao que se passa. E isto é bué difícil. É bué difícil. Porque normalmente... Então para mentes mais estratégicas, se calhar a minha mente é mais estratégica, e para mim muitas vezes é difícil ser tão transparente relativamente a um conjunto de decisões, porque eu tenho mais informação, mas muitas vezes a informação que eu tenho é de estratégia. Quase como se estivesse a jogar xadrez, e se eu partilhar aquela informação, eventualmente outras pessoas já saberão quais são as jogadas, e então isso não é tão estratégico. E a minha mente normalmente torna isto mais difícil. Então para mim é difícil ser transparente, ou ser mais transparente. E isto tem a ver com um impasse, que tem a ver com as suas expectativas, que é, se eu também não tiver a informação toda, como é que eu sei ou não que nós estamos num impasse? Porque até eu posso pensar que ele está num impasse porque ele não anima os princípios da organização, mas ele pode ser inconsciente, não relativamente ao facto de ele ser inconsciente, mas porque ele não tem... Não está com consciência desse desafio no momento, não está a ver o mesmo filme. Porque as expectativas são diferentes. Sim. Porque as expectativas deles era animar uma função e a minha expectativa é animar um conjunto de funções, ou funções diferentes. E isso torna a coisa difícil, que é, eu acho que na verdade nós não somos assim tão transparentes. E o Ray Dalio traz aqui uma noção de emprego que para mim é muito bonita, é muito assertiva e humilde. Nós já falamos de humildade num outro podcast. Fiz muito dinheiro com o meu trabalho, mas considero que o meu emprego é muito mais do que uma maneira de fazer dinheiro. É como escolho viver os meus valores em torno da excelência. E isto é... Porquê? Porque isto é amor exigente connosco próprios. E nós precisamos desse amor exigente, em primeiro lugar. Precisamos desse amor exigente. E nós depois, no final do dia, podemos ser uns filhos das putas, podemos ser os maiores arrogantes, podemos ser N coisas. Mas nós temos que conseguir praticar isto connosco próprios, senão nós autodestruímos-nos. E não deixamos de ser coesos com os nossos próprios princípios e com as nossas intenções, com a nossa missão. E nós próprios começamos a trabalhar de modo inconsistente. Portanto, não é só de modo inconsistente com os outros, é connosco próprios. Tu há pouco falaste de uma coisa, eu acho que é exatamente isso, e a frase que tu sublinhaste é a frase que eu sublinhei também neste ponto, porque de facto eu acho que é sobre algo muito mais do que dinheiro. E quando se fala de tough love, de amor exigente, eu acho que é quando tu colocas uma relação laboral num nível diferente e colocas o dinheiro como uma coisa acessória na relação. Porque tu podes chegar à pessoa e dizer, faz isto assim porque sou eu que te pago. E estás a colocar o dinheiro como é a equação. Que é, tu é que pagas, eu faço como tu mandas, enquanto estou aqui. Mas eu não concordo nada, eu acho que isto está tudo mal feito. E portanto, eu acho que isto dá logo para ver qual é o ar que se respira. Com este tipo de quando tu colocas o dinheiro como grande parte da equação. Quando tu dizes, há dinheiro, porque isto é um trabalho, mas isto não é sobre dinheiro, nós não vamos estar a conversar sobre dinheiro. Nós vamos estar a conversar sobre o que eu te estou a dar e que tu me estás a dar e como é que estamos a crescer ou não. Aqui tu tornas a coisa muito mais exigente. Por isso eu gosto da ideia do amor exigente, porque tu tornas isto sobre amor e sobre exigência, em vez de tornar isto sobre uma relação comercial. E eu acho que isto é um desafio, é muito difícil, e as pessoas que nos ouçam ou que estejam a ouvir isto podem pensar, está bem, mas isso na prática como é que se faz? Não é? Verdade e transparência radicais. Verdade e transparência radicais. Mas isso é muito difícil. E vou trazer outra coisa que tu falaste há pouco, que é sobre familiares a trabalhar na empresa. É muito agir este cenário.
Porque ele aborda isto, e aborda isto de uma forma muito direta no livro, e eu não podia estar mais de acordo, que é, quando tu tens um familiar que está na tua estrutura e ele não responde àquilo que são os princípios da empresa, tu desejarias que ele saísse, ok? Ele tem que sair. Ele deve sair. Eu gosto da ideia como ele a pôs do eu desejaria que esse familiar meu saísse, e que não tem nada a ver com o teu amor por ele, tem só a ver com a pessoa continuar lá, e vou novamente copiar a palavra dele aqui, porque acho que é genial. A pessoa continuar lá atrapalha o desenvolvimento dele próprio. E também o meu. E também o da empresa. E também o dos princípios da empresa. E o caminho da empresa. E eu acho que esta clareza é fundamental. E nós estamos num país onde há N empresas familiares. N. E muitas vezes os problemas de gestão no nosso país têm muito a ver com forma familiar de gerir a empresa. E eu acho que todo este exercício é muito elástico e é muito... eu próprio criei a minha primeira empresa, uma empresa familiar. A minha segunda empresa é parecida com uma empresa familiar. Portanto, nós somos todos, atendemos todos para alguma coisa. O que eu acho engraçado é que cada vez mais a minha empresa é uma empresa familiar, mesmo com coisas que não são da minha família e pessoas que não são da minha família, mas que temos relações que às vezes parecem mais do que familiares. E mesmo com os meus pares e os meus parceiros, cada vez parecemos mais família. Aqui eu estou a tentar colocar a ideia tradicional que nós temos de família com os princípios que falamos. Confiança, expectativa, entreajuda, missão em conjunto. Todas estas coisas que cada vez mais fazem parte do espírito da empresa. Pelo menos eu gosto de acreditar que sim, e se eu estou entre aspas, à frente dela, é o que eu quero animar na empresa, são estes princípios. E torna-se uma ideia de família. Portanto, há aqui uma parte de família biológica em que, quando não estão alinhados os princípios, acho que deve haver uma reorientação. E acho que as coisas devem mudar. E é giro ele ter mencionado isso diretamente no livro. Achei engraçado. Mas queres ver isto a ficar difícil? Chuta. 2.3. Reconheça que a dimensão da organização pode representar uma ameaça às relações significativas. Sem dúvida. Sem E dúvida. neste ponto, não há, isto é meia página. Não há muito para falar. Sim. E eu acho que aí tem que haver um conjunto de princípios que nos definam ou não se nós queremos ter uma dimensão mais pequena, maior, média, e tem a ver com as nossas intenções. O que é que nós de facto queremos animar? Aqui não há, eu acho que não há muito a debater aqui. Eu acho que também não é um princípio que não tem uma ação. É quase como se fosse uma constatação de, olha, não te esqueças que isto é possível. A partir do momento em que tu ganhas dimensão, é muito provável que tu tenhas um conjunto de relações significativas com um conjunto determinado de pessoas, mas que tu depois não consigas escalar essas relações significativas porque tu não tens tempo. Porque tu não tens não função. para ti diretamente, mas eu acredito que se houver uma cultura, seja lá o que isso for, de relações significativas, eu posso não as conseguir ter com todos, não é de mim para todos, é também entre outros. O que significa que eu posso não ter relações significativas porque já estou mais distante daquela pessoa, mas ela tem relações significativas com outras pessoas que estão próximas dela na empresa. Ou seja, o tipo de relação que se vive é significativo. Agora, aqui vem toda a coisa do isto foi ou não implementado. Isto conseguiu-se ou não propagar como de forma matricial. Não só orgânica, ou seja, não só centralizada do chefe, do CEO para fora, mas também entre os de fora com os outros mais de fora e portanto, mais em contágio do que propriamente centralizadas sempre em relação ao mesmo. Mas acho que isso é o grande desafio. Eu tenho uma crença de que uma organização muito grande é contra a natura. Uma organização mesmo muito grande é mesmo contra a natura, Eu costumo, não quero dizer mais do que isto, mas sobre isto, eu acho que a própria sociedade está a viver esse problema. Como sociedade, as cidades, a nossa organização social, os países, todas as nossas estruturas estão a viver disso. Estão a viver um problema da dimensão. Porque já não faz sentido a dimensão e a desidentificação que as pessoas sentem face ao estilo de vida que têm, tem a ver com dimensão. Porque nas pequenas aldeias a estrutura é outra. E tem tudo a ver com isto.
A organização, quando falamos aqui, é giro agora teres falado disso, porque quando falamos de organização empresarial, Podemos também nos ver como uma organização. Podemos O Estado nós- é uma organização. o Estado é uma organização. Nós E somos se as parte pessoas não se revêem nos valores do Estado, alguma coisa também está mal. Certo. E ele ficou distante. Posso só trazer uma coisa relativamente a isto? Eu acho que é importante esta parte, e porque é muito prático. Uma coisa que eu não gosto nada como CEO, e que acho que é um mau funcionamento, é quando... E isto tem a ver com o tough love, e tem a ver com o ponto 2.1, que é leal em relação à missão, ou leal em relação à pessoa que está acima de ti. À pessoa. E eu... deixa-me ver como é que eu pego nisto. Eu não gosto nada quando na minha empresa, ou quando em alguma relação, alguém diz... ok, eu faço isto porque tu queres. Ok, eu faço isto porque tu me estás a dizer. Tentar concretizar mais. Em ambiente de trabalho, a pessoa é leal a ti como chefe e, portanto, faz o que tu mandas fazer. Mas, se calhar não concorda. E eu acho que isso é uma pedra no sapato. Eu não gosto nada de quando, imagina, temos um desafio e eu digo, olha, faz assim. E a pessoa diz, epá, eu não concordo com isso, mas se queres assim, eu faço assim. Isto é uma lealdade perante a pessoa, perante a que a pessoa define, perante a autoridade da pessoa. Mas não é uma lealdade para a missão, para os princípios. Porque se a pessoa sabe quais são os meus princípios, vai, obviamente, dizer-me então vamos falar sobre a melhor maneira de fazer isto. E eu acho que isto para mim, e isto no meu ambiente de trabalho, é uma revolução total. Quando passa a não ser sobre fazer o que eu peço para fazer, passa a ser sobre, vamos conversar sobre a melhor forma de fazer as coisas. E então já não nasce um diálogo de tá bem, como é que eu faço? O que é que achas que eu faço? Ou não sei, surge outra coisa que é, o que é que propões fazer? Então vamos fazer isto da melhor maneira. Então vamos discutir sobre a melhor forma. E a pessoa concluir qual é a melhor forma. Aceitar e entramos naquele cenário do aceitar e revirar os olhos. E eu acho que isso é as pessoas acharem que não podem contribuir para a estrutura onde estão. É as pessoas que desistiram. Porque acham que não vão ser compreendidas, que não são ouvidas e que blá blá blá, toda a história de quem se queixa do seu trabalho. E eu acho que tem muito valor quando a pessoa sente que faz parte da solução e quando a pessoa sente que, não, eu estou a fazer isto não é porque eu tenho lealdade a este chefe, nem é porque ele me disse para fazer, eu estou a fazer isto porque conversámos e eu também acho que é a melhor maneira, feitas as contas. E isto sobre a lealdade à pessoa, a questão da obediência quase militar. Eu vou trazer o último subprincípio deste princípio, que eu acho que de alguma forma traz uma noção a essa dificuldade. Isto leva muito tempo. Isto leva muito mais tempo. Vai custar muito mais dinheiro do que nós queremos. Vai levar muito mais tempo do que nós queremos. E acho que tem muito a ver com essas pessoas são raras. Primeiro ponto. O segundo, eu acho que tu precisas ter uma paciência de job. E terceiro ponto, isso é muito a longo prazo. E tem a ver com um longo prazo de amor exigente e de... eu não gosto da palavra coaching, mas de bater bolas constante. É consistente, tem que ser um trabalho consistente. Sim. E nós não podemos fugir à dor. Porque é aquela dor daquele momento de ei, olha, novamente esta cena, novamente a mesma pessoa a dizer-me a mesma merda, já falámos sobre isto 20 vezes e novamente a mesma coisa, a mesma dor, não. E eu acho que aí tem que haver paciência. E demora muito tempo, eu acho. Eu acho que demora algum tempo. E nós, como nós somos uma sociedade fabricada para a aquisição em real time, não é? Instantânea, temos alguma dificuldade em criar estas relações significativas, porque eu quando hoje saio à noite, eu quero engatar a miúda numa noite. Eu não quero esperar 3 meses. Não vais cortejá-la. Sim. Eu quando comecei a namorar, eu mandava talkings. Sabes o que é um talking? Aquelas Acho merdas que tu mandas, tipo um talking só a dizer how are you? Tipo uma merda qualquer, tipo estúpida. Este não me pede para ligar. Ok. E eu hoje vejo essa swipe, left swipe, right, de uma forma muito mais curto prazo, não é? De uma forma muito mais... E é impossível tu teres uma relação significativa ou um trabalho significativo
a curto prazo. É muito difícil, não vai acontecer, não funciona dessa forma. Tu achas que quando estamos a falar sobre este tipo de organização, estamos a falar do antigo conceito do trabalho para a vida? Não, estamos a falar do antigo conceito, não sei se é antigo, mas eu quero acreditar que no princípio vem o princípio das coisas, que tem a ver com a relação das pessoas. Porque eu acho que não tem a ver com a organização, e eu estou sempre a dizer isso. Não tem a ver com Angry Ventures, não tem a ver com a empresa que eu criei. Tem a ver com o facto de eu saber que quero continuar a trabalhar com aquelas pessoas, e eu estou-me a cagar para Angry Ventures. Angry Ventures amanhã, já falámos sobre isto, se Angry Ventures amanhã fechar, eu abro outra merda qualquer, ou faço outra merda qualquer, ou vou para um desafio qualquer. E quando eu for para esse desafio qualquer, as primeiras pessoas com quem eu vou convidar para perceber se querem animar aquelas intenções e se querem animar aqueles princípios, são as pessoas com as quais eu tenho relação. Portanto, eu estou-me a cagar para a empresa. Estou-me a cagar para o nome, para a designação social, para o NIPC, para o número de identificação pessoa coletiva. Estou-me a cagar para isso. Que tipo de relações é que tu queres criar? E essas relações eu acho que demoram algum tempo. E muitas vezes, e também sinto, também se calhar pela minha idade, eu acho que essas relações têm que ser muitas vezes com dor, e a dor às vezes envolve separação. Que é, separamos-nos agora, durante 1 ou 2 anos, e se calhar daqui a 2 ou 3 anos reunimos-nos outra vez, e se calhar estamos diferentes, estamos com pensamentos diferentes, estamos com expectativas. Eu acho que aí é diferentes. fundamental a ideia de que para manter os princípios, muitas vezes tens que enfrentar a dor e tens que criar a dor para manter os teus princípios. E que isso é de facto fundamental para que tu continues a representar o que representas. E se às vezes isso levar à separação, leva à separação. Mas aí eu acho que eu quero acreditar que, e anunciando aqui 2 coisas. Primeiro, a ideia da separação, que ela deve acontecer. E segundo, a ideia de o mundo hoje ser muito acelerado e das coisas acontecerem muito rápido e das pessoas mudarem de profissão muito rápido. Há muita disponibilidade, há muita solicitação, há muita coisa a acontecer. Mas eu acho que eu gosto de acreditar que há uma coisa que é, enquanto a pessoa passou por ali, ela teve a oportunidade de ter aquele tipo de experiência. E naquele momento, ou mais tarde, ou muito mais tarde, eu acho que quando se vive perante os princípios, eu acho que isso, se a pessoa for uma pessoa que reflete, eventualmente vai se recordar do momento que passou ali, mesmo que ele seja curto. Eu acredito que quando tu fizeste uma coisa significativa e quando tu de facto viveste uma realidade e uma verdade, eu acho que isso fica muito claro. Contrastando isso com as zonas cinzentas do não é nem deixa de ser, são muito mais, são experiências muito mais suaves. Eu acredito que quando tu passaste por um sítio de tough love e onde há essa relação significativa, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, aquilo teve impacto em ti. Aquilo acrescentou-te alguma coisa. Mesmo que não tenhas gostado e que não queiras continuar, aquilo acrescentou-te alguma coisa. Eu acredito nisso. Vou tatuar tough love. Hã? Eu acabava por aqui, está ótimo. Parece-me bem. Olá, o meu nome é António Vilaça Pacheco e sou editor da Self. Este é o podcast de conversas sobre princípios. É uma conversa com Fernando Moreira, onde debatemos ideias, reflexões com base no livro do Ray Dalio, Princípios. Eu espero que seja uma contribuição com valor para vocês e que seja uma ferramenta útil para o vosso crescimento. Subscrevam o nosso canal e acompanhem, porque vamos continuar a adicionar conteúdos totalmente gratuitos, tanto para os nossos leitores como para aqueles que não o são e que talvez o venham a ser, esperamos nós. Vejam também os restantes conteúdos do nosso canal e enviem um e-mail com o vosso feedback. Nós queremos saber o que vocês têm para dizer e o que pensam do nosso trabalho. Nós voltamos para a semana com um novo tema e contamos convosco. Fiquem atentos. Até para a semana.